teve aqui já durante a manhã uma série de palestras, de conhecimentos, de opiniões, cada uma melhor que a outra, diversa, mas que compõe aí o ambiente do mercado imobiliário de maneira geral. Investimento, tecnologia, lançamentos, possibilidades que estão surgindo aí no nosso setor de maneira geral. Kênio Pereira, você tem feito um percurso aí ao longo da vida, trabalhando e se dedicando a esse setor imobiliário, na defesa, na atuação de maneira geral, no refinamento dessas atividades. A gente está vendo uma mudança de comportamento muito significativa no consumo, nos investimentos. Os próprios fundos imobiliários são novas alternativas de investimento. Por conta da pandemia, a questão de busca de espaços mais abertos, de varandas, de um comportamento diferente também. E aí, provocado pela tecnologia também. O próprio Vinícius, que está aqui conosco, foi uma das partes responsáveis do Grupo Supernosso por articular e conduzir a associação do Supernosso, a parceria do Supernosso com uma startup chamada Bionest, com o objetivo, Kenny, de levar serviço, de levar facilidade para o consumidor dentro da sua moradia, dentro dos condomínios. E isso certamente vai trazer novas demandas e novas formas de comportamento dentro de cada unidade, de cada ambiente desse. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua caminhada na defesa do direito imobiliário de maneira geral, na atuação do direito imobiliário, e a partir daí você comentar um pouco sobre esse momento que a gente vive. Onde é que você enxerga os principais obstáculos, as principais demandas de solução como especialista em direito imobiliário? Bem-vindo. Boa tarde para todos. Agradeço ao Gustavo, ao PCO, pelo convite de participar desse evento, dessa magnitude, e espero poder esclarecer essas questões. E um abraço para o Vinícius aí, que é do Supernosso. Eu quero colocar um ponto interessante. Com relação à área imobiliária, eu atuo na área já há mais de 3 décadas, e tenho visto que o direito imobiliário tem cada dia ficado mais complexo, inclusive com relação à pandemia. Então, vou falar aquela questão do comércio em geral, que nós sabemos, que em função da pandemia, houve fechamento durante 3 ou 4 vezes, do comércio em geral, e, logicamente, com esse fechamento em função do isolamento social, milhares de empresas vieram a sucumbir. E com essas empresas fechando, com essa mudança de comportamento, muitas pessoas trabalharem em casa, então aumentou o quê? A oferta de imóveis. E um fato interessante é que o que determina o preço do imóvel não é o locador, o proprietário, no caso, não é imobiliário, o inquilino, e sim o mercado, a lei da oferta e procura. Então, os imóveis comerciais estão com a oferta muito maior hoje, os preços mais acessíveis, e um fato interessante é que, em função da pandemia, houve realmente uma maior vacância, esses preços estão acessíveis, e, por outro lado, aconteceu a situação do GPM e do GP, eles dispararem. Esses 2 índices são os mais utilizados no Brasil na área imobiliária, em especial o GPM, que está acumulando, de 12 meses para cá, 32%, muito superior ao IPCA, que em torno de 6,7%. Então, na prática, você está vendo um descasamento entre esses 2 índices, que o IPCA, que é o índice oficial do Brasil, e regulamenta, ou que é usado pelo Banco Central para medir a inflação. E o GPM aumentando 5 vezes a variação do IPCA. Isso gerou uma grande conturbação no mercado. Então, Gustavo, atendendo essa dúvida do mercado aí, na prática, está havendo muita confusão em relação a essa questão da pandemia, e no decorrer do mês de março, quando começou as questões do isolamento social, os inquilinos, locadores, todos ficaram perplexos e vi realmente uma grande boa vontade de toda a sociedade, em especial dos advogados, em orientar os clientes, locadores e locatários, a fazer acordo. Então, o que nós constatamos que,
de março para junho, todo mundo achava que a pandemia iria passar dentro de 2, 3, 4 meses. Houve vários descontos feitos por meio de telefone, por e-mail, de maneira muito informal. E um detalhe que eu quero ressaltar, que a lei do inquilinato é uma lei muito complexa, extremamente rigorosa, e as pessoas, nessa surpresa da pandemia, fizeram várias transações, vários descontos de forma atabalhoada, repetindo, prevendo que haveria uma suspensão ou encerramento da pandemia durante 2, 3 meses, que ninguém sabia exatamente o que iria acontecer. E nessa situação, milhares de locações, né, tiveram esses ajustes verbais de maneira, vamos colocar assim, muito amadora, e isso vai afetar posteriormente, com um prolongamento da pandemia, vai afetar uma situação da revisão judicial do aluguel. Por quê? De acordo com o artigo 19 da Lei do Inquilinato, né, o locador ou locatário podem, a cada 3 anos, a contar do início do contrato ou do último acordo, requerer em juízo uma revisão judicial do aluguel se houver um desequilíbrio, se o preço do imóvel estiver fora do mercado. Usualmente, no Brasil, o país tem inflação. Então, é muito comum os aluguéis defasarem. Só que, em função da pandemia, o que aconteceu? Uma situação totalmente anormal, né? Os aluguéis, eles caíram, ao invés de subir, caíram em função do aumento da oferta, em função do fechamento do comércio em geral, e isso gerou o quê? Inquilinos sendo sobrecarregados com aluguel muito alto e até mesmo com aluguel com imóvel fechado. Além desse fato inédito, aconteceu também o aumento do GPM para complicar a vida de todo mundo. Em função disso, agora, o que temos visto? Crescimento das ações de despejo, falta de pagamento, ou crescimento das desocupações, dos rompimentos contratuais, e inquilinos e locadores discutindo a multa rescisória em função desse rompimento, e esse cenário completamente conturbado, que ultrapassou agora 12 meses, motivou os políticos, né, no caso deputados federais, elaborarem projetos de lei. O primeiro foi em 1026, querendo colocar uma situação de demonizar o GPM, querendo uma situação, o projeto, né, dos deputados federais. Esse 1026 teve mais 3 projetos pensados, todos eles querendo a situação de que proibir o uso do GPM nos contratos ou suspender o reajuste de maneira a ferir o ato jurídico perfeito. Então, um dado que é interessante é que esses projetos estão em tramitação, em caráter de urgência na Câmara Federal, e, na prática, a solução não é adequada, porque vai ser uma solução que fere a Carta Magna, no artigo 5º, né, que determina que o ato jurídico perfeito não pode ser ferido. Quer dizer, no Brasil, o passado, eles falam que o passado não tem é incerto. Faz uma lei hoje para retroagir. Isso é completamente inconstitucional e vai ter problema. Em função disso, né, eu elaborei um projeto em parceria com o senador Carlos Viana, e esse projeto está no Senado com o número 1723. Então, esse projeto que nós elaboramos, que está tramitando no Senado, ele foca outra situação, que vai atingir a finalidade de evitar brigas ou conflitos entre inquilinos e locadores, que é a previsão de imediato da possibilidade de entrar com ação revisional de aluguel em função de epidemia, pandemia, catástrofe, tipo o que aconteceu em Mariana, que aconteceu em Brumadinho. Então, quando houver uma situação completamente anormal, como uma pandemia, uma catástrofe, esse projeto prevê que o inquilino locador poderá pedir a revisão de imediato, desde que esse evento imprevisível venha afetar o mercado mais 3 meses, e essa revisão de imediato, que vai ser independente para os 3 anos, ela poderá ser pedida mediante, né, no caso, um laudo técnico do corretor ou de especialista, enfim, saindo um pouco da perícia, que é mais cara, de maneira que o juiz possa determinar a revisão do aluguel ao preço de mercado atual, de maneira imediata, evitando, assim, que qualquer pessoa obtenha lucro excessivo na pandemia, ou seja, protege o inquilino, protege o locador, cria a justiça de ser mantido o aluguel ao preço de mercado, que é o justo,
e automaticamente evita o despejo ou rompimento do contrato. Então, esse projeto que nós elaboramos está tramitando no Congresso, né, no Senado, e o número dele é 1723. Eu espero que o projeto que está encampado pelo meu amigo senador Carlos Viana venha a obter êxito no Congresso. Então, o resumo seria isso que está acontecendo no mercado, e a nossa ideia é criar uma lei que venha a gerar um fator de respeito mútuo, evitando que qualquer pessoa obtenha vantagem em função do GPM disparado ou em função da pandemia. Essa parte ficou clara, Kênio? Essa é uma, vamos falar, é uma ação que tem como objetivo dar uma proteção aos inquilinos, correto? Correto. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui para você agora. Essa parte está clara, e aí eu vou te provocar num outro contexto. Em relação a esse novo momento e a essa nova forma de convivência, e as pessoas buscando ter uma utilização mais intensa da tecnologia, tendo que usar aplicativos para poder receber comida em casa, para poder fazer as suas solicitações do dia a dia. A pergunta que eu te faço, e também, obviamente, a necessidade das pessoas de terem mais espaços livres de convivência, de utilização, como espaços gourmet, espaços de esporte, de lazer e por aí vai. Nesse contexto de pandemia, houve alguma mudança na busca de soluções em relação ao comportamento dos condôminos? Com certeza, né? As pessoas passaram a ter maior valor à residência, né? Porque grande parte do nosso dia a dia é no trabalho. Então, muitas pessoas passaram a trabalhar dentro da residência. Em relação aos condomínios, são uma situação crítica, que eu advogo na área imobiliária, em especial em condomínios também. Aí aconteceu, as crianças, né? Passaram a ficar dentro de casa, estudando em casa, então começou a ter muitos atritos em relação aos vizinhos, em relação ao barulho, né? Porque a criança dentro de casa acaba que ela fica mais presa, né? Mais inquieta. Então, está havendo assim, muitos conflitos em condomínios nesse sentido, mas os condomínios que têm uma área lazer, uma área gourmet, passaram a ser mais procurados, as pessoas passaram também a investir mais na residência, tanto é que vemos, né, um grande crescimento de reformas nos imóveis para gerar maior conforto. As pessoas passaram também a valorizar mais casas com áreas maiores nesse aspecto, os condomínios fechados passaram também a ter maior procura em relação à compra e à locação. E outro fator que eu quero ressaltar é que, em função de muitas pessoas acharem que ficou conveniente ou que gostaram de vir a trabalhar em casa, há realmente uma preocupação no mercado com imóveis comerciais, em especial salas e andares corridos. Então, vemos empresas que ocupavam áreas maiores, reduzindo essas áreas de ocupação, empresas passando a adotar o home office de maneira mais constante. Então, há uma mudança grande no cenário, e na área imobiliária não residencial, né, o comércio em geral, realmente, no Brasil todo, a oferta aumentou, né, há uma maior disposição dos locadores e inquilinos negociar os preços, mas, infelizmente, há situações, Gustavo, o brasileiro ele é habituado a um país inflacionário. Então, quando você fala com alguns locadores que tem que reduzir o preço, há uma resistência, em especial locadores que fazem locação direta para o inquilino. Outro ponto fundamental, a maioria das locações no Brasil são feitas por meio de imobiliárias. As imobiliárias, elas visam o quê? Evitar os atritos, gerar segurança para o locador e ter uma relação mais equilibrada. Então, as imobiliárias, em geral, negociam com muita facilidade com os inquilinos e têm conseguido contornar, né, uma série de problemas que poderiam acontecer. Mas, infelizmente, quando a locação é feita diretamente com o locador, com a grande empresa, às vezes, aquela empresa que investiu no imóvel, que não pode mudar, há sim locadores mais particulares que exigem um pagamento integral do GPM e também dos shopping centers ou fundo de investimento imobiliário, né? Então, tem esses detalhes. Então, os shopping centers, esses fundos imobiliários que têm uma renda atrelada ao GPM,
são mais inflexíveis e está gerando muito transtorno em relação a isso. Fazer uma última pergunta para você nesse sentido aí, já vou para o Vinícius. A pergunta não é nossa, é da Luciano Gomes, eu acho. Boa tarde, parabéns aos organizadores do evento. Sobre o reajuste, eu acho que você respondeu essa pergunta aí nessa primeira fala sua, mas vou reforçar. Parabéns aos organizadores do evento sobre o reajuste com base no IGP-M. Para o momento, como fica a questão dos reajustes iminentes, uma vez que a ação revisional só é possível de 3 em 3 anos, em contratos com 3 anos. E os contratos com tempo inferior poderiam pedir a revisão com base no princípio da imprevisibilidade diante da pandemia? Aí ele acerta embaixo, digo, para substituir o GPM pelo IPCA, por exemplo. A pergunta é bem complexa, vou tentar responder por etapas. Primeiramente, está correto, a revisão do artigo 19 da Lei Trinato prevê a revisão de 3 em 3 anos, ou quando tem uma ação renovatória de 5 em 5 anos na locação comercial sujeita à renovação. O primeiro ponto é esse. Então, a revisão de 3 em 3 anos é geral, residencial ou comercial. Agora, a ideia do nosso projeto de lei, 1723, é a revisão de imediato, podendo, inclusive, substituir o índice. Agora, um fato interessante, o nosso amigo aí, o Luciano, ele colocou a questão da relação imprevisível, seria o artigo 478 do Código Civil. O Código Civil prevê que o contratante que seja prejudicado e que a parte contrária tem uma vantagem excessiva, ele pode pedir, no caso, a resolução do contrato, ou seja, encerramento do contrato. Então, o Código Civil não prevê uma revisão do contrato. Então, a pessoa prejudicada em função de uma situação imprevisível pode pedir, no caso, de uma rescisão, resolver o contrato, e o locador, ao receber essa ação, ele pode evitar o rompimento do contrato aceitando uma negociação. Então, eu quero colocar bem claro que, atualmente, o Código Civil, a teoria da imprevisão não prevê a mudança de índice e nem a negociação do aluguel, mas prevê a possibilidade do réu, no caso o locador, vir aceitar uma proposta para negociar, evitando assim um rompimento do contrato. Segundo, ele perguntou se pode mudar o índice. Sim, pode mudar o índice na lei do inclinato, no artigo 19. Então, nesse projeto nosso, ele pode vir a pedir a revisão de imediato, ou, se o projeto não virou lei ainda. Então, ele pode usar o artigo 19 da lei do inclinato, pedir, sim, a revisão, se tiver 3 anos, e nessa revisão seria do preço e também pedir a mudança de índice, o que é muito palpável, porque o GPM realmente está completamente fora da linha em relação à inflação geral. Tá claro, doutor Kênio, muito obrigado. Agora eu vou falar um pouco sobre a transformação que a tecnologia está trazendo para os condomínios, para esse tipo de moradia. Eu fico muito feliz aqui agora de falar sobre essa empresa, mas também sobre a disposição de inovar que ela carrega permanentemente. Então, o Grupo Supernosso, junto com a startup Biona, está formando um novo serviço que certamente vai ser bem atraente para qualquer condomínio, para qualquer pessoa que vá ter acesso a esse tipo de solução. Meu caro Vinícius, primeiro, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa movimentação até chegar esse momento agora de transformar o Supernosso em uma unidade dentro dos empreendimentos, dentro dos condomínios. É uma inovação que eu acredito que no Brasil sejam pouquíssimas, não sei se já tem em outro lugar, não reconheço, mas sei que aqui em Belo Horizonte vai ser a primeira em escala efetiva para atender condomínios. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que nasceu essa ideia. Ela nasce para trabalhar condomínios de que perfil de volume, com que tanto de gente já é possível fazer uma operação dessa acontecer? Conta um pouquinho sobre como é que ela vai funcionar, como é que a pessoa vai pagar, como é que a pessoa vai pegar as coisas e já vai levar para casa, como é que vai funcionar essa história toda. Bem-vindo.
Legal, Gustavo, obrigado pelo convite, obrigado você, pessoal, PCO, todo o pessoal da Viver, parabéns pelo evento, é um prazer estar aqui com vocês, em meu nome, em nome do Grupo Supernosso, evento muito rico, segmento, acho que muito válido, né, o segmento imobiliário nesse momento do país, da economia, no contexto geral, e parabéns mesmo por abordar esse segmento, um evento tão brilhante, e me sinto honrado com tantas pessoas, né, qualificadas aí, trazendo pautas. Estava vendo o Alexandre Gribel falando agora há pouco da inovação também que eles estão trazendo, valorizando a figura do corretor, muito interessante. Também parabéns, Kenio, pelas interações aí, fiquei atento aqui, fiz minhas notinhas aqui, muito válido, obrigado. É importante mesmo esse assunto da Be Honest, do mercado honesto, né, que a gente, é um segmento, é tão novo que ainda não tem nome, mas está sendo chamado de mercado honesto. Grupo Supernosso, acredito que a maioria de vocês conhece, a gente né, apesar de ser um grupo bem multiformato, com indústria, distribuição, o nosso carro-chefe é o autosserviço, as lojas de supermercado, temos lá o supermercado gourmet, o Supernosso, Momento Supernosso com a conveniência, o apoio mineiro com o atacarejo. Carrefour agora? Agora as lojas do Carrefour estão sendo transformadas em Supernosso, né? As 16 lojas da região metropolitana de Belo Horizonte, 5 já estão com a bandeira Supernosso, as outras 11 até agosto, que é, né, um parênteses para inovação, uma inovação também. 2 concorrentes se alinhando numa aliança estratégica para gerar valor. Mas do tema aqui, Gustavo, do mercado honesto, assim que vem sendo chamado, essas lojas de conveniência dentro dos condomínios, ela surgiu de forma muito natural para a gente, apesar de ser uma inovação, né, e ter feito bastante sucesso, onde a gente entra, tem impactado bastante, mas para a gente foi natural no seguinte sentido. No nosso segmento e na nossa região, o Grupo Supernosso, ele sempre teve esse DNA inovador. Mas não é um inovador de tendências e de modismos, tanto que algumas inovações passam por aí e a gente não entra nela. O grupo teve sempre o propósito de facilitar, né? A palavra facilidade sempre teve no propósito, facilitar o abastecimento dos lares e negócios, ou na proposta de valor, com também toda a questão de tornar mais ágil a experiência, então essa questão da facilidade sempre esteve, tanto que o nosso e-commerce, o e-commerce de supermercado, ele tem se tornado mais comum para as pessoas desde que a pandemia assim, explodiu, né? As pessoas começaram a utilizar esse serviço, mas o Supernosso vem com isso desde 2013, né? Quase uma década trabalhando o e-commerce. Para dar um exemplo, né? Carrinho inteligente lá em 2015 também, mas sempre nessa linha. Por que e-commerce desde 2013? Porque o propósito sempre foi facilitar o abastecimento. Então, o e-commerce fazia sentido. O carrinho inteligente, para interagir e tornar a compra mais fácil, também sempre foi nesse sentido. Nessa linha veio a pandemia, e-commerce e demais canais digitais explodiram, e a gente começou a ver uma demanda assim. Isso está falando de um ano atrás, né? Mas e se a pessoa não precisar nem interagir com o entregador? Né? Se o mercado estiver dentro da casa dela, pegar carro ou estacionar, o clique e retire a gente tem, mas também se não precisar nem disso. E aí a gente começou a ver alguns ensaios daqui, dali, te respondendo, tem algumas sim. Isso está sendo trabalhado de duas formas diferentes. Ou é a rede de supermercado, a gente tem até o Irota lá em São Paulo, ele começou a fazer por ele mesmo, né? Então ele, com forças próprias, foi lá e fez o Irota em casa, o container dentro de condomínio. Ou startup, que tal qual a Be Honest, temos aí 3 ou 4 despontando mais. O que é o legal disso aí? A gente começou a ver isso acontecendo, né? E se o nosso propósito é facilitar o abastecimento dos lares, outra rede de supermercado aqui da região entrar nos lares, né? Estar dentro dos condomínios antes do Grupo Supernosso, nosso propósito fica aí, e nossa proposta de valor um pouco atacada, né? E aí que veio e falou assim, não, começou esse rumor, nós temos que entrar. Né? E aí a gente pensou, mas será que a gente vai com forças próprias? O Grupo Supernosso é um grupo de 3 bi, né? São números públicos, né? Estamos entre as 15, estamos indo certamente no próximo ano para
com essa parceria do Carrefour e o crescimento entre as 10 maiores redes de supermercado do país. Assim, a gente começar um negócio, por mais inovador que seja, a gente tem que olhar muito a energia, o foco para ele ter relevância. E aí a gente começou a estudar, vamos com forças próprias, vamos ver quem está fazendo isso no mercado. E aí a gente se deparou, né, com a grata surpresa da Beyondest, uma startup daqui, né, jovens empreendedores muito talentosos, e jovens mesmo, são os 3 sócios fundadores, têm entre 18 e 19 anos, e estavam ali acelerando, né, fizeram 10, 15 condomínios no peito e na raça, tal qual uma startup ali. E aí a gente pensou, poxa, a gente não precisa ser nem um supermercado que vai com força própria e que tem, talvez não vai ter uma lentidão, né? Não vai ter uma velocidade vai ter uma lentidão, não vai ter a velocidade para escalar, né? E colocar muitas unidades em muitos condomínios, porque com o propósito até de atender uma demanda da sociedade, você faz 2, 3, 4, 5 unidades, você está né, atendendo um público muito restrito. Não precisamos ser isso, e agora também ser só investidor e colocar aqui o dinheiro numa startup e ver ela acontecer, também a gente não daria contribuição em algo que é muita expertise nossa, que é mix, produto de qualidade, cadeia logística, tudo. Eu falei assim, olha, aí a gente desenhou um modelo. Elegemos a Beyondest, claro, negociamos, somos sócios, somos o maior acionista da Beyondest, fizemos uma composição com sócios fundadores e criamos, hoje já é a empresa Super Nosso Beyondest, né? Algumas logos estão sendo trocadas ainda da Beyondest, mas nós estamos fazendo essa mudança e a gente optou por esse meio do caminho para juntar o melhor de cada um. A velocidade da startup com a qualidade de uma rede de supermercado, com conhecimento de mix e inteligência de varejo por trás. As outras startups, né, que são concorrentes da Beyondest, elas ficam muito como uma loja de conveniência. Então, vai ter o refrigerante, vai ter a cerveja ali, mas e a qualidade do mix de perecíveis de padaria? A gente fez e a gente acredita, isso é um modelo único, né? Ou tem uma rede de supermercado indo devagarzinho, ou tem uma startup indo rápido, mas sem a qualidade do mix. E a Super Nosso Beyondest vem com essa junção. O sucesso em tão pouco tempo assim é até difícil para a gente assimilar dentro do grupo e está muito gostoso isso, porque já somos líderes de mercado em Belo Horizonte e Brasília. Brasília tinha uma conversa inicial, o negócio cresceu muito rápido. Somos líderes de mercado, Belo Horizonte, Brasília, já estamos, independente da vontade, já não é mais vontade, está tão demandado que já estamos indo para outros estados, estamos crescendo muito. E outro fator que nos mostra o sucesso é que quando a gente vira para o mix Super Nosso e vira para o modelo Super Nosso Beyondest, as vendas explodem dentro do condomínio, são só elogios. Não vai ter outro caminho, falando aqui para o mercado imobiliário. A Patrimar deve estar aqui, fizemos uma baita, também pensou à frente, porque nos procurou a Beyondest, nós costuramos um modelo para a Patrimar, já com a marca Grab & Go, que é essa, né, com a o Super Nosso Beyondest operando, então os condomínios Patrimar vão ter esse benefício. O que eu acredito que daqui a um tempo, hoje é uma novidade, quando sobe num condomínio, os moradores ficam eufóricos, falam assim, vou pegar o elevador e compro aqui meus produtos de supermercado, né? Claro que com o mix compatível à situação, mas é uma conveniência e tanto. Acredito que daqui para frente o mercado imobiliário vai ser, daqui 1 ano ou 2 anos, isso não vai ser mais novidade, vai ser condicional, né? Um condomínio oferecer esse serviço. E terminando essa resposta inicial, Gustavo, nesse perfil, né? É claro que como é inicial, vai muito num perfil, sendo bem transparente, vai no perfil de onde o público vai ter uma aceitação mais rápida, porque a tecnologia, você citou também, ela é necessária. Então, a gente tem a incrível quantidade de 0 funcionários alocados, não tem uma loja autônoma mesmo, nenhum colaborador, com exceção daquele que não é dedicado, que vai, faz o abastecimento, faz uma contagem de estoque, arruma as prateleiras, mas funcionário alocado não tem nenhum. Então, é muito baseado na tecnologia. É um self-checkout, né? Tem um tablet para escanear o produto, fazer o checkout, ou via app, que a gente também lançou recentemente, o cliente registra o produto, paga ali com seu cartão de crédito, como se fosse um e-commerce mesmo, mas retirando o seu produto.
Então, a gente está crescendo na velocidade rápida, mas tem um mar de oportunidades, porque a gente ainda nem fez esse mapeamento. A demanda tem vindo por condomínios maiores e um público mais um público AB, mas isso vai expandir muito para outros tipos de condomínio e até para algo que, com a situação da pandemia, o home office ainda tirou a demanda, mas para o mercado corporativo isso vai, né, já temos algumas conversas, alguns ensaios, mas para o mercado corporativo isso também vai ser algo que vai ter uma demanda muito grande, a gente certamente vai entrar também. Vinícius, deu uma exposição completa. Para finalizar, vou te fazer 2 perguntas para complementar o que você disse. Primeiro, qual que é o volume de mix que tem, por exemplo, em um condomínio? É tudo igual ou em um condomínio tem mais, outro condomínio tem menos? Como é que vocês definem essa questão do mix? E, junto a essa pergunta, eu te coloco o seguinte, pelo que você falou aí, e pelo que eu estou refletindo aqui a partir da sua fala, esse modelo de negócio do Supernosso Bionest, ele vai dar a possibilidade ao grupo de acessar, de expandir para diversos outros estados locais, numa forma impensável alguns anos atrás. Como é que é essa atuação nos outros estados? Cadê o produto? Porque aqui eu sei que tem o centro de distribuição do Supernosso, aqui eu sei que tem as lojas, o cara pode passar ali, fazer a compra e levar. Agora, lá no Rio Grande do Norte, como é que vai ser essa operação para o Supernosso lá em Natal? Mas, primeiro, me fala o volume aí que tem de disponibilidade para o público. Não, a pergunta é excelente, Gustavo, as duas, mas a primeira porque também dá a oportunidade de falar, é um diferencial da Bionest, agora do Supernosso Bionest, que até nos atraiu muito dele, o modelo dinâmico, porque muitas, né, ainda não existem muito, mas quem está trabalhando nisso está indo com um padrão, ou é um container, ou é um layout específico, o container está sendo muito utilizado, a gente tem container também, mas a Bionest não tem disso, isso nos atraiu muito, que chega no seu condomínio, você fala assim, aqui eu tenho um número de unidades, né, mínima para gerar demanda e tal, mas eu tenho só essa parede aqui, eu não tenho espaço, não cabe container aqui, a gente tem essa parede aqui de 3x3, a gente coloca uma Bionest lá. Claro que, idealmente, se é um condomínio maior, como a gente tem em Lagoa Santa, como a gente já tem alguns, se cabe um container, a gente vai conseguir oferecer um mix maior. Mas é muito dinâmico. Então, o que eu acho que é uma vantagem, porque se a gente falar, não, é maravilhoso, tem o mix máximo possível para a situação, porque a gente sempre coloca um container. Mas e no condomínio que não cabe? Né? Pode ser até um condomínio grande, mas não tem onde colocar. A gente consegue estabelecer uma Bionest. Então, o tamanho do mix varia quanto a isso também. O que onde é menor o espaço não vira uma perda de benefício, porque é uma restrição do condomínio, ele não teria mais. Então, o máximo que a gente colocar ali já vai atender bem. Nos condomínios maiores, onde cabem containers, a gente chega até 500, 600 itens. Tá? Isso porque, só para ter uma ideia, qual que é a lógica? É a gente dar profundidade de categorias. Então, se o morador precisa de um desodorante, vai ter um desodorante. Ele não vai ter a mesma quantidade de opções que existe num supermercado, né? Que você vai ter lá 10, 15, 20 marcas. Mas, se você precisa de um desodorante, o seu acabou ali, você precisa naquele momento, vai ter um desodorante lá. Então, a gente tem uma cobertura quase que completa de mix, de categorias, e aí o que reduz é a variação dentro das categorias. Então, uma loja nossa do Supernosso chega a ter 13, 14, 15 mil itens, né? Para vocês terem ideia. Uma loja Momento, a gente tem lojas de 6, de 5 até de 3 mil, né? Das lojas menores, uma inauguração recente. A de condomínio vai ter ali 400, 500, variando, né? Com esse dinamismo, dependendo da customização do espaço aberto, mas o que diminui é a variação dentro da categoria, a gente dá uma cobertura, no nosso caso ainda, que a gente tem a indústria, que a gente tem, né, toda uma curadoria de mix importados, então a gente cobre ao máximo, e aí o que vai é a conveniência. Agora, eu mesmo citei aqui, vou para a sua segunda pergunta, a gente tem os importados, a gente tem a indústria, tudo isso aqui, né?
e eu já citei Brasília e estou citando outros estados. Isso é maravilhoso, Gustavo, porque tem a dificuldade que eu vou falar aqui, mas realmente, você pega quando que o Supernosso iria para Brasília? Poderia ir, mas a logística no nosso setor, ela é muito pesada. Então, eu tenho o Supernosso aqui, uma rede de 50 lojas, vamos chegar a quase 80 esse ano, né, com a aliança com o Carrefour. A gente não vai lá e coloca uma loja em Brasília. Como é que você coloca uma? E como é que você distribui produtos e colocar, e a força de marca, e o marketing, e a regionalidade? Não, beleza, não dá para colocar. Então, coloca 15. Como é que você coloca 15? Como é que você já vai para um risco de investimento de já colocar 15 unidades em outro estado? Então, tem essa dificuldade. A Bionest, ela vai nos permitir isso, né? A gente colocar, seja com a marca Supernosso Bionest, mas a gente ter essa possibilidade de dar essa visibilidade, e como a gente tem um pensamento bem omnichannel, por que não? Colocou Bionest, Brasília é um exemplo, já somos líderes de mercado, por que não a gente colocar o Supernosso? A Bionest causou tanta mudança no grupo, Gustavo, que o Supernosso em casa, estou dando um spoiler aqui, está deixando de ser Supernosso em casa, o nosso e-commerce, porque deixou de fazer sentido. Como é que ele é em casa, sendo que dentro da casa dele eu tenho outro canal? É o supernosso.com agora, estamos reposicionando a marca para o Supernosso que é em casa, mas não chama em casa, ser o Supernosso Bionest. Mas lá em Brasília, nada impede da gente começar a operar, porque a gente já tem um CDzinho, né? Em Brasília a gente já tem uma quantidade de condomínios, já um CD, claro, o CD do tamanho da operação da Bionest, por que não estender para uma dark store para também fazer um e-commerce? E aí a marca ficando forte, com aceitação, por que não? Aí colocar uma loja onde eu já tenho CD, já tenho operação, já conheço os hábitos dos consumidores, fica muito mais fácil. Então, você pescou algo que é muito estratégico, mas ele vira até um elemento para o Grupo Supernosso para quebrar mais as fronteiras e expandir. E expandir as lojas físicas no decorrer do tempo, conforme você acabou de falar. Excelente, muito obrigado ao Kênio, muito obrigado ao Vinícius. Nós temos o último bloco agora, eu acho que ele vai ser uma cereja do nosso evento por uma razão muito simples. A gente vai poder ter um entendimento aí agora do mercado externo. Nós vamos ter a oportunidade de conversar agora com o Cristiano Piquet, que é um mineiro, saiu de Belo Horizonte, montou a maior corretora, uma das principais corretoras que se tem lá na Flórida, nos Estados Unidos, é um craque, e nós vamos ter a oportunidade de questionar uma série de situações que estão ocorrendo aqui no Brasil, como que isso está ocorrendo na Flórida e nos Estados Unidos de maneira geral. Kênio, parabéns pela caminhada, parabéns pelo seu empenho aí, pela sua história se tornando referência do mercado imobiliário. Parabéns para você, Vinícius, pela postura, pela forma fluida que você colocou aí todos os movimentos do Supernosso nesse momento, e ficamos muito felizes com essa história da expansão já começando a partir de uma ferramenta tecnológica que pode, inclusive, gerar expansão física do próprio grupo. Obrigado, parabéns, Vinícius, parabéns, Kênio, valeu pela participação conosco. Obrigado, parabéns. Peço para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Bem, a gente teve aí a oportunidade de conversar com diversas pessoas ao longo dessa manhã. Estamos seguindo aqui para o nosso último módulo e dessa vez tendo a participação do meu caro